Às vezes, não é a dor da perda que nos consome, mas o silêncio que deixamos escapar quando entregamos o melhor de nós a quem só soube olhar para a própria sombra. Você já sentiu isso? Como se tivesse oferecido luz a alguém que escolheu manter os olhos fechados. Como se a sua presença, feita de cuidado, de presença e de verdade, tivesse sido recebida com indiferença. Mas aqui vai uma verdade que poucos têm coragem de encarar. Existe uma força silenciosa que nasce quando paramos de mendigar espaço e começamos a ocupar nosso próprio lugar no mundo. Essa força não grita, não se vinga, não implora. Ela simplesmente floresce. E nesse florescer, causa o mais profundo impacto em quem não soube nos valorizar. Se você chegou até este vídeo, não foi por acaso. Talvez você esteja buscando respostas. Talvez esteja no meio do caminho entre a dor e a liberdade. E eu quero te dizer, você está exatamente onde deveria estar. Este espaço não é só um vídeo, é um refúgio, é um farol na tempestade emocional. Aqui, não oferecemos fórmulas mágicas, mas caminhos reais, ancorados na sabedoria estoica e na experiência vivida. Antes de mergulharmos nas 13 ações que transformam a ausência em dignidade e silêncio em força, eu te convido a fazer algo simples, mas poderoso. Se inscreva neste canal. Não porque queremos números, mas porque queremos crescer com você. Curta se alguma frase já te tocou. Compartilhe com alguém que precisa lembrar do próprio valor. E deixe seu comentário. Suas palavras podem acender uma chama em quem está no escuro agora. Vamos juntos. Porque ninguém floresce sozinho. E porque sua ausência pode ser, sim, a semente da presença que você sempre mereceu, em si mesmo. Ação 1. Silêncio total. Não como castigo. Não como manipulação. Mas como liberdade. Há um tipo de silêncio que não grita a ausência, ele afirma a presença. É o silêncio que você escolhe não porque desistiu, mas porque finalmente entendeu que o ruído do outro não merece mais a sua energia. Esse silêncio, nascido da serenidade e não do rancor, tem o poder de ecoar mais alto do que qualquer palavra. Pense em um vale vazio. Quando você grita, o eco retorna. Mas quando você se cala, o outro começa a ouvir apenas a si mesmo. E isso, para quem está acostumado à sua voz constante, ao seu cuidado, às suas justificativas, é desconcertante. O silêncio se transforma num espelho, e nem todos estão preparados para encarar o reflexo. Epicteto disse: não são os eventos em si que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E quando você escolhe interpretar o silêncio como uma declaração de autocuidado, algo muda. Você deixa de implorar para ser ouvido e começa a escutar a si mesmo. Quem te subestimou espera sua reação. Espera seu drama. Espera seu lamento. Mas quando não há súplica, quando não há barulho, quando tudo o que resta é a sua ausência, começa a nascer a inquietação, a dúvida, o desconforto. Porque a indiferença real não precisa de palco. Ela se faz sentir no ar, como um inverno sem aviso. Esse silêncio não é o fim. É o início. É o espaço onde você finalmente pode respirar sem esperar o fôlego de outro. É onde sua alma deixa de sangrar tentando ser compreendida por quem nunca tentou entender. É a prova viva de que você não precisa mais implorar presença em cenários onde sua ausência grita mais alto. Escolher o silêncio é escolher a si mesmo. É abandonar a necessidade de provar, explicar ou convencer. É simplesmente se retirar, não por fraqueza, mas por força. E nessa retirada, quem te perdeu começa a perceber que o eco do vazio é, na verdade, o som das próprias decisões. Você não está desaparecendo, está se libertando. E essa libertação é a primeira porta que se abre para a reconstrução de tudo aquilo que um dia tentaram apagar em você. Ação 2. Transformar a dor em disciplina. A dor, por si só, não transforma. Ela pode consumir, pode paralisar, pode adoecer. Mas quando tocada pelas mãos da disciplina, a dor se torna a matéria-prima de algo grandioso. Você já viu um ferro sendo forjado? Ele precisa do fogo para ser moldado.
precisa das marteladas para tomar forma. Assim também somos nós. A dor é o fogo, a disciplina, o martelo. E juntos, eles constroem uma versão de você que ninguém imaginava ser possível. Nem mesmo quem te feriu. Quem não te valorizou espera que você desmorone. Espera ver sua vida parar. Espera que você use a dor como muleta, não como alavanca. Mas quando você escolhe levantar mais forte, mais centrado, mais determinado, você quebra uma lógica. Você frustra expectativas silenciosas. E isso causa um impacto mais profundo do que qualquer palavra dita em raiva. Disciplina não é rigidez. É amor próprio em forma de rotina. É dizer não ao que te destrói, mesmo que ainda doa. É acordar para cuidar do seu corpo quando a mente só quer chorar. É ler quando a alma quer gritar. É agir com virtude, propósito e razão, como ensinavam os estoicos. Transformar a dor em disciplina é como decidir regar um jardim no meio da tempestade. Os ventos sopram contra, a chuva tenta te derrubar, mas você insiste. E um dia, sem alarde, as primeiras flores começam a nascer. Não para serem vistas por quem foi embora, mas porque a terra, sua alma, merecia florescer. Enquanto o outro espera que você rasteje, você anda ereto. Enquanto te imaginam fraco, você constrói rotina, força e visão. Você não se reconstrói para provar nada a ninguém. Você faz isso porque entendeu que ninguém virá te salvar, e que você é mais capaz do que pensava. Os estoicos não ensinavam a negar a dor, mas a canalizá-la. Não em vingança, mas em virtude. E quando você usa sua dor como ferramenta e não como fardo, ela para de te dominar e passa a te servir. Que a sua dor, então, seja a ponte. Não para voltar ao passado, mas para caminhar, com dignidade, em direção à sua melhor versão. Ação 3. Cortar contato indireto, mesmo nas redes sociais. Às vezes, o que nos prende não são correntes visíveis, são fios invisíveis que se escondem no cotidiano. Um stories assistido, um visto por último, uma olhadinha no perfil, como quem toca em uma ferida só para ver se ainda dói. E dói. Você já percebeu como as redes sociais se tornaram janelas abertas por onde nossa energia escapa, sem que a gente perceba? É como se, mesmo depois do adeus, a presença do outro ainda pairasse, silenciosa, mas constante. E isso adoece. Quem não te valorizou pode ter te bloqueado, te silenciado, te deixado de lado. Mas muitas vezes, segue te observando. À distância, como quem quer saber se ainda tem algum poder sobre sua paz. Como quem quer ter certeza de que você ainda sofre, que você ainda sente falta, que ainda não seguiu. E é aí que você faz algo revolucionário. Você fecha as janelas. Não por ódio, não por vingança, mas por proteção. Você silencia, desfaz conexões, bloqueia acessos. Não para ferir, mas para curar. Não para esquecer o outro, mas para lembrar de si. É um gesto simples, mas de enorme significado. Você escolhe não mais ser cenário da curiosidade de quem já não te respeita. Você tira o palco de quem se alimentava do seu sofrimento silencioso. E nesse gesto, você declara: minha paz vale mais do que a sua dúvida. Marco Aurélio escreveu: a melhor vingança é ser diferente de quem causou o dano. E ao cortar esse contato invisível, você age diferente. Você não responde com indiretas, não publica recados, não joga jogos emocionais. Você apenas se ausenta, e nessa ausência, encontra presença em si mesmo. Se o outro ainda procura por rastros seus, não encontrará nada, porque você não deixou sobras, apenas silêncio. Um silêncio limpo, um afastamento sem mágoa, uma escolha de quem cansou de dançar com fantasmas. Cortar o contato indireto é dizer ao universo: eu não preciso mais me expor para ser visto. Eu não preciso mais me ferir para ser lembrado. É um ato de respeito, de autocuidado, de maturidade. E quando o outro perceber que já não tem nem sequer um reflexo seu para se agarrar, começará a entender que te perdeu de verdade.
Não porque você sumiu, mas porque você escolheu não mais se deixar encontrar por quem só sabia se perder. Ação 4. Não dar explicações a quem já foi embora. Há algo profundamente desconcertante para quem te deixou como se fosse fácil: o seu silêncio. Mas não qualquer silêncio. O silêncio que não vem da raiva, mas da dignidade. A ausência de justificativas é como uma porta que se fecha sem fazer barulho, mas cujo impacto ecoa por muito tempo. Quando alguém vai embora esperando que você corra atrás, se explique, se desdobre em motivos, o que essa pessoa realmente espera é manter o controle. Espera que você ainda dependa da aprovação dela. Mas quando você se cala, quando escolhe não esclarecer, não argumentar, não defender o que viveu, você faz algo raro. Você entrega o veredito sem julgamento. É como se dissesse, sem dizer: se você precisasse entender, teria ficado. Se você merecesse explicações, não teria virado as costas. Dar explicações é um gesto de generosidade. E nem todo mundo merece esse gesto. Sobretudo aqueles que não souberam ouvir quando você ainda falava. Quando você ainda estava ali, inteiro, disponível, aberto. Explicar-se agora seria como escrever uma carta para quem nunca leu as anteriores. Os estoicos nos ensinam a focar apenas no que está sob nosso controle. E convencer alguém de nosso valor, não está. O que está ao nosso alcance é a forma como escolhemos reagir, ou deixar de reagir. O silêncio, nesse caso, não é a ausência de resposta. É a resposta mais alta que você pode dar. Porque ele fala uma língua que poucos compreendem. A da autoestima. A da maturidade. A da paz que já não precisa ser provada. Imagine um livro que termina com uma página em branco. Não porque a história acabou de repente, mas porque o autor decidiu que nada mais precisava ser dito. Essa página em branco é o seu não dito. E ela pesa. Ela grita. Ela ensina. Quando você se retira sem explicações, quem te perdeu começa a perceber que não era o centro da história, e que talvez nunca tenha lido o enredo com atenção. Você, por sua vez, segue em frente, sem precisar justificar sua jornada, sem precisar voltar para esclarecer pontos que só importam para quem ficou para trás. A maturidade está em entender que nem todo capítulo precisa de epílogo, que o silêncio final, às vezes, é o ponto mais alto da narrativa. Não dar explicações não é orgulho. É clareza. É a arte de não desperdiçar palavras com quem já mostrou não saber escutar. Ação 5. Trabalhar corpo, mente e ambiente. Nada é mais inesperado para quem te subestimou do que ver você florescendo no próprio jardim. Sim, porque esperavam sua decadência, seu lamento, sua paralisia. Mas você escolheu cultivar, escolheu crescer. Escolheu transformar cada dor em adubo, e cada manhã em recomeço. Cuidar do corpo, da mente e do ambiente não é vaidade. É resistência. É como varrer os cacos que ficaram após a tempestade. No lugar deles, plantar sementes. É como acender velas numa casa que antes só conhecia escuridão. Não para exibir, não para provocar, mas para finalmente habitar a si mesmo com plenitude. Quando você muda seus hábitos, quando decide se alimentar melhor, mover o corpo, ler mais, limpar os espaços ao redor, você está dizendo, sem palavras: agora, eu cuido do que é meu. E eu sou meu. Essa atitude é silenciosa, mas ensurdecedora para quem achava que você desmoronaria. Muitos esperam que a dor seja um fim. Mas os estoicos nos ensinam que a dor pode ser um começo. O gatilho para a virtude, o impulso para a razão, o ponto de partida para uma vida mais consciente. E quando você aplica isso ao seu cotidiano, tudo ao seu redor começa a refletir essa nova ordem interna. Você troca o caos pela calma, troca o ruído pela organização, troca o excesso por presença. É como se, a cada pequena decisão, você estivesse redesenhando sua própria existência, não para os olhos de fora, mas para o espelho que te encara todos os dias. E enquanto o outro busca distrações, validações e novas conexões para tapar o vazio, você se preenche de dentro para fora.
Começa a se cercar de quem te inspira, de ambientes que te elevam, de hábitos que te nutrem. O que antes era dor vira força. O que antes era ausência vira presença. Sêneca escreveu: enquanto perdemos tempo na hesitação, a vida passa. E você não vai mais perder. Você entendeu que não precisa esperar o retorno de ninguém para começar a florescer. Por quê? No fim das contas, seu corpo é sua casa, sua mente, seu templo, e seu entorno, o reflexo do respeito que agora você tem por si mesmo. Quem te perdeu talvez nunca veja isso de perto, mas sentirá. Sentirá a distância que só quem evoluiu em silêncio pode criar. Ação 6. Brilhar em silêncio, sem necessidade de exibir. A estrela mais brilhante do céu não grita. Ela apenas brilha, silenciosamente, consistentemente, noite após noite. E assim também é o verdadeiro renascimento. Ele não precisa ser mostrado, muito menos anunciado. Ele é percebido. Depois de uma perda, muitos correm para mostrar ao mundo que estão bem. Postam fotos ensaiadas, frases de impacto, momentos recortados que tentam convencer os outros, e a si mesmos, de que já superaram. Mas isso não é cura. É performance. Brilhar em silêncio é outra coisa. É não buscar aplauso, mas coerência. É levantar pela manhã com paz no coração, não com a necessidade de provar algo. É evoluir por escolha, não por competição. E isso, para quem te perdeu, é profundamente desconcertante. Porque o ego do outro espera sinais de dependência. Espera que você tente chamar atenção, que insinue, que provoque. E quando esses sinais não vêm, nasce o vazio, a dúvida, o arrependimento. A verdadeira luz não se coloca no palco, ela ilumina de dentro. Você não precisa publicar sua melhora, porque ela se sente na sua fala, no seu olhar, na sua postura. Não é sobre estética, é sobre essência. Não é sobre impressionar, é sobre viver com verdade. Marco Aurélio escreveu: quando você se levantar pela manhã, pense no privilégio de estar vivo, respirar, pensar, desfrutar, amar. Essa é a sua nova meta. Viver com sentido, e não com cenário. Fazer da sua existência um espaço de autenticidade, não um palco para feridas maquiadas. E quanto ao outro, ele talvez ainda espere o jogo da aparência. Mas você já não joga. Você constrói. E essa construção silenciosa é como o crescimento de uma árvore. Quem vê de fora não percebe todos os dias, mas, com o tempo, a sombra e os frutos tornam-se impossíveis de ignorar. Brilhar em silêncio é um ato de poder. Não porque diminui o outro, mas porque amplia você. Porque te conecta com sua essência, com seus valores, com sua paz. E paz, essa sim, é o bem mais precioso que alguém pode cultivar. Quem não soube te valorizar talvez nunca entenda como você se transformou tanto sem ter dito nada. Mas você sabe. Você sentiu. E isso basta. Ação 7. Que te vejam em paz, sem necessidade de perdão. Há algo que perturba mais do que o ódio. A indiferença serena. E não é qualquer indiferença. É aquela que não nasce da arrogância, mas da cura. É a paz de quem não precisa de fechamento, nem de pedido de desculpas, nem de retorno. Apenas paz. Inteira. Silenciosa. Inabalável. Para quem te feriu, é difícil aceitar que você seguiu em frente sem buscar perdão, sem cobrar arrependimento, sem pedir nada. Porque o orgulho sempre espera ser procurado. Espera o vamos conversar. Espera o preciso entender o que houve. Mas quando nada disso chega, quando sua única resposta é a tranquilidade, algo se rompe. E quem te deixou passa a perceber que perdeu não só sua presença, perdeu sua necessidade. Você se torna o lago onde a culpa afunda, sem chance de voltar à tona. E esse lago é feito de escolhas calmas, de silêncios maduros, de decisões que não gritam, mas encerram capítulos. Epicteto escreveu: não permita que a imaginação te faça escravo do que já não está em suas mãos. E o perdão, às vezes, é isso, uma prisão disfarçada.
Ficamos esperando o outro reconhecer, voltar, lamentar. Mas o verdadeiro perdão não depende do outro. É uma escolha solitária. Por isso mesmo, libertadora. Você não precisa perdoar para mostrar que é evoluído. Não precisa reatar para provar grandeza. Basta não carregar mais o peso. Basta não desejar o mal. Basta não desejar nada. É nesse nada que está tudo. Está a liberdade. A paz, quando autêntica, não precisa ser explicada. Ela se sente no jeito de andar, no tom da voz, na ausência de necessidade. E quem não soube te valorizar sente isso. Sente que já não há mais raiva, nem amor, nem saudade. Há apenas serenidade. E essa serenidade é como um espelho onde a culpa do outro se olha e se assusta. Você não voltou. Não porque não pôde, mas porque não quis. Porque não precisa. Porque entendeu que a vida segue. E ela segue melhor quando não carregamos fantasmas no coração. Quem um dia esperou lágrimas agora encontra silêncio. E esse silêncio, por mais leve que pareça, pesa toneladas sobre o ego de quem achava que sempre teria espaço na sua história. Você não está tentando esquecer. Você apenas escolheu não mais lembrar. Ação 8. Não competir por quem venceu a ruptura. Vivemos em um tempo em que até as separações viram disputa. Quem segue primeiro? Quem parece mais feliz? Quem posta mais sorrisos? Quem reconstrói a vida mais rápido? É como se o amor, mesmo quando termina, se transformasse num campo de batalha silencioso onde os egos se enfrentam vestindo máscaras de superação. Mas você não precisa competir. Porque o leão não responde ao ladrar dos cães. Ele sabe quem é, e isso basta. Não há grandeza em provar ao mundo que se superou. A verdadeira grandeza está em superar, sem precisar provar. Está em seguir o próprio ritmo. Está em reconhecer que cada passo seu é sagrado, mesmo que ninguém aplauda. Quem te perdeu pode até tentar provocar. Pode postar indiretas. Pode insinuar felicidade. Mas você já não joga esse jogo. Porque quem está em paz não disputa. Não precisa mostrar que está melhor. Está, e pronto. Sua vida não é uma vitrine. É um templo. E templo não se exibe, se respeita. Marco Aurélio escreveu: tudo o que ouvimos é opinião, não fato. Tudo o que vemos é perspectiva, não verdade. E a sua perspectiva agora é mais alta, mais lúcida. Você não está interessado em vencer uma corrida que não escolheu correr. Você escolheu caminhar, respirar, sentir, curar. Quando você se recusa a competir, você frustra expectativas silenciosas. Porque esperavam que você se mostrasse, que você buscasse holofotes, que você fingisse estar por cima. Mas o que encontram é alguém que não está acima, está além. Além da disputa, além da vaidade, além da necessidade. E isso desconcerta, porque a ausência de rivalidade desmonta qualquer tentativa de domínio, de controle, de manipulação. A sua calma vira espelho, e quem só sabe viver de aparências começa a se perder na própria encenação. Você não quer provar que pode mais. Você quer viver com coerência. Quer dormir tranquilo. Quer acordar inteiro. Isso, sim, é poder. Isso, sim, é renascimento. Então, deixe que o outro publique, se exiba, atue. Você segue o seu caminho. Sem pressa, sem palco, sem plateia. Porque, no fim, a vida não premia quem chega primeiro. Ela honra quem caminha com verdade. Ação 9. Transformar sua ausência em um privilégio perdido. Há ausências que não passam, que não silenciam, que não desaparecem. Não porque clamam por atenção, mas porque um dia foram presença viva, real, insubstituível. Sua ausência pode ser isso. Não um grito de dor, mas um sussurro constante no fundo da memória de quem não soube te valorizar. Um eco de tudo o que você foi, e que agora falta. Quando você estava, havia cuidado, havia presença, havia detalhes invisíveis que só corações atentos percebem. Um bom dia sincero, uma escuta atenta,
um toque que acolhe, uma presença que acalma. Mas tudo isso, agora, foi embora com você. E o que fica é o vazio. Não um vazio qualquer, um vazio cheio de significado. Transformar sua ausência em um privilégio perdido não é vingança. É consequência. É justiça emocional. Não é algo que você planeja. É algo que o tempo revela. Porque a vida tem o estranho e inevitável dom de colocar cada um no lugar que merece. Sêneca escreveu: a vida não é curta. Somos nós que a desperdiçamos. E quem desperdiçou sua presença agora lida com a escassez, com a falta, com o contraste entre o que tinha e o que restou, entre o que ignorou e o que nunca mais terá. Você não precisa lembrar essa pessoa do que perdeu. A vida fará isso. A saudade fará isso. O silêncio fará isso. Porque sua ausência se tornou espelho. E nesse espelho, o outro vê aquilo que não soube proteger, aquilo que deixou escapar, aquilo que desprezou por não entender o valor. Enquanto isso, você segue, em paz, crescendo, florescendo. E é esse florescer, distante e silencioso, que se transforma na lembrança mais incômoda, a de que perderam algo que não volta mais. Sua ausência, então, deixa de ser dor e vira legado. Não porque você queira ser lembrado, mas porque sua autenticidade se tornou inesquecível. E quem te teve e não soube cuidar, agora apenas observa, de longe, o que poderia ter sido. Você virou o silêncio, mas um silêncio com peso, com história, com presença. E esse silêncio, mais do que qualquer palavra, será sempre a marca que você deixou. Ação 10. Não mencionar seu nome nem para bem nem para mal. Alguns nomes perdem a força não porque os esquecemos, mas porque escolhemos não mais carregá-los. Como palavras escadas de um diário antigo, eles continuam existindo, mas já não fazem parte da nossa história viva. E isso, para quem te perdeu, é o golpe mais silencioso e mais profundo. Quando alguém ainda espera ouvir seu nome em sua boca, é porque acredita que ainda ocupa espaço em sua mente, que ainda vive nos seus pensamentos, que, de algum modo, permanece relevante. Mas quando nem o nome é mais citado, nem em lembrança, nem em mágoa, a mensagem é clara: você não faz mais parte da minha realidade. É como se o tempo tivesse apagado, pouco a pouco, o nome daquela pessoa da areia da sua memória. Não com fúria, mas com vento, com naturalidade, com leveza, porque há coisas que não merecem ser revividas, apenas deixadas onde ficaram, no passado. Epicteto dizia: aquele que tem a mente em ordem não é profundamente afetado por nenhuma perda. E de fato, quando você para de falar sobre alguém, não está negando o que viveu, está afirmando que viveu, aprendeu e seguiu. Está mostrando que a sua história é maior do que qualquer capítulo. Não mencionar o nome de quem te feriu não é indiferença fria. É libertação consciente. É não perpetuar a presença de alguém que já não acrescenta. É não dar palco para memórias que só sabem repetir a dor. É olhar para frente sem precisar olhar para trás o tempo todo. Enquanto muitos gastam energia revivendo histórias, você escreve novas páginas. Enquanto outros ainda discutem, ainda reclamam, ainda explicam, você silencia. Não por fraqueza, mas por equilíbrio. E esse silêncio de nome é como um abismo para quem queria ser lembrado. Porque nele não há eco, não há retorno, não há presença. A ausência de menção é a ausência de vínculo. É a linha final de um laço que já foi cortado, e agora nem deixa marcas. Quem não soube te valorizar talvez espere escutar seu nome em bocas alheias, em conversas veladas, em memórias compartilhadas. Mas você escolheu outro caminho, o do silêncio que cura, que encerra, que segue. E nesse silêncio, você encontra algo que nenhum nome pode dar: a paz de não depender mais de nenhuma história mal resolvida. Ação 11. Que sua felicidade não dependa de nenhum fator externo. Há um tipo de felicidade que não faz barulho, que não precisa ser explicada, mostrada, aprovada. Ela simplesmente surge como o sol que nasce de dentro para fora,
sem depender do céu limpo, das condições ao redor ou da presença de alguém para iluminar. Esse tipo de felicidade, calma, plena, autônoma, é o que mais desconcerta quem achava que você só sorria por causa dele. Porque muitos acreditam que são o motivo da sua paz, da sua alegria, da sua vida. E quando percebem que você encontrou tudo isso em si mesmo, o ego dele se parte em silêncio. A sociedade nos ensina que a felicidade está em coisas, em conquistas, em relacionamentos, em validações. Mas os estoicos diziam o contrário. Diziam que a verdadeira felicidade está na qualidade dos nossos pensamentos. Está na liberdade interior. Está na capacidade de olhar ao redor, mesmo em meio ao caos, e ainda assim dizer: eu estou em paz. Marco Aurélio escreveu: a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. E essa frase, simples e profunda, se torna seu guia. Você não precisa mais correr atrás de alguém para se sentir completo. Não precisa mais provar valor, esperar aprovação ou temer rejeição. Você se basta. Você se tem. E isso, basta. Quem te perdeu talvez espere que você precise de alguém novo. Que busque compensações. Que se distraia com rostos, lugares e promessas. Mas você vai na contramão. Em vez de preencher o vazio com barulho, você o preenche com presença, a sua própria. Você descobre prazer nas pequenas coisas. Na leitura tranquila. No café sem pressa. No silêncio ao entardecer. No caminhar consciente. Descobre que estar só não é sinônimo de solidão, mas de reconexão. E esse reencontro consigo mesmo é um território que poucos conhecem, e menos ainda conseguem sustentar. Porque exige coragem. Exige olhar para dentro e não fugir do que encontra. E você fez isso. Está fazendo isso. Todos os dias. Sua felicidade, então, deixa de ser uma resposta ao que acontece e passa a ser uma decisão. Um estado interno. Um ponto de partida. E quem te viu desabar agora se pergunta: como é que ele, está tão bem, sem ninguém? Mas a resposta não está fora. Está no centro. Porque você aprendeu a ser seu próprio abrigo. E isso, ninguém mais pode tirar. Ação 12. Ser cada vez mais seletivo com quem você permite na sua vida. Depois que você aprende a se respeitar, não é qualquer um que consegue ficar. Sua paz se torna filtro. Sua presença, território sagrado. E sua energia, uma chave que só abre portas certas. Quando alguém te perde e tenta voltar, geralmente espera encontrar o mesmo acesso, a mesma abertura, a mesma disponibilidade emocional que antes era dada sem medida. Mas o que encontra agora é um muro. Não de rancor, mas de critérios, de aprendizado, de crescimento. Você já não aceita migalhas. Já não tolera ausências disfarçadas de presença. Já não negocia com quem não sabe o valor de um estou aqui verdadeiro. Porque agora você sabe. Sua companhia é um presente, e presentes não são entregues a quem não sabe cuidar. Sêneca escreveu: prefiro desagradar com a verdade do que agradar com a adulação. E a verdade é essa: nem todo mundo merece lugar na sua mesa. Nem todo mundo merece acesso ao seu coração. Nem todo mundo está preparado para lidar com alguém que se conhece, que se honra, que se protege. Ser seletivo não é arrogância. É maturidade. É entender que não é egoísmo se priorizar. É autocuidado. E isso se manifesta nos detalhes. Em quem você responde, em quem você convida, em quem você mantém por perto. Você deixa de repetir padrões, de aceitar desculpas recicladas, de romantizar o caos. Porque agora, ao menor sinal de desrespeito, você escolhe partir. Não para punir, mas para preservar. Quem te perdeu, ao ver isso, talvez se assuste. Porque esperava um retorno fácil. Esperava reencontrar aquela versão sua que aceitava tudo por amor. Mas essa versão já não existe mais. No lugar dela, há alguém novo. Alguém que aprendeu que o amor começa por si. Que o tempo é valioso demais para ser desperdiçado em laços frágeis.
que a paz é mais doce do que qualquer paixão passageira. E essa nova versão assusta, porque é firme, silenciosa, seletiva. É como um jardim que agora tem portão, como uma alma que agora exige senha, como um coração que só se abre para quem sabe ficar. Você não está inacessível, está consciente. E essa consciência é o maior presente que você pode se dar, e o maior desafio para quem achava que te teria para sempre. Ação 13. Viver uma vida tão significativa que sua ausência doa para sempre. Existem pessoas que passam, outras permanecem, e há aquelas que, mesmo ausentes, nunca mais são esquecidas. Não porque fizeram barulho, mas porque deixaram marcas, porque viveram com propósito. Você pode ser essa pessoa, aquela que não foi lembrada por ter gritado, por ter exigido espaço, por ter implorado amor, mas por ter vivido com tanta verdade, que até o silêncio se tornou presença. Viver uma vida significativa é escolher, todos os dias, que sua história não girará mais em torno de quem te feriu, te deixou ou te ignorou. Sua vida, agora, gira em torno de valores, de princípios, de sonhos que foram adiados e agora precisam respirar, de paixões adormecidas que merecem despertar. Você não quer mais ser lembrado apenas como aquele que sofreu, aquela que foi deixada, a pessoa que superou. Você quer ser lembrado como quem floresceu, como quem se reinventou, como quem construiu um caminho onde antes só havia escombros. Marco Aurélio escreveu: a vida de cada homem é aquilo que seus pensamentos fazem dela. E os seus pensamentos agora são sementes, são alicerces, são tijolos de uma casa emocional firme, bela, acolhedora, construída com dor, sim, mas erguida com dignidade. Quem não te valorizou talvez demore para perceber, talvez leve anos, talvez nunca tenha coragem de admitir, mas chegará um dia, em um café, numa rua qualquer, numa lembrança inesperada, em que sua ausência será sentida como se tivesse acabado de acontecer. Não por saudade romântica, mas por contraste. Porque, ao lado de outras presenças superficiais, sua profundidade fará falta. Porque, diante de amores descartáveis, sua entrega vai ecoar. Porque, em tempos de máscaras, sua autenticidade será lembrada como um luxo raro. E tudo isso, você construiu não para ser lembrado, mas para não se perder de si mesmo. Viver uma vida significativa é andar com propósito, é acordar com sentido, é agir com intenção, é amar com presença, inclusive a si mesmo. Você não busca mais ser inesquecível nos olhos do outro. Você busca ser memorável diante da própria consciência. Você se levanta por si, anda por si, e ama, sobretudo, a paz que construiu dentro de si. Sua ausência, então, deixa de ser um buraco e passa a ser farol. Farol que ilumina mesmo à distância, que guia, que impacta. Farol que mostra a quem ficou para trás o que significa viver de verdade. E para quem te perdeu, resta apenas o silêncio e a lembrança dolorosa de que teve algo raro e não soube cuidar. Você não está aqui para se vingar, está aqui para despertar, para inspirar, para ser farol. E essa luz que vem de dentro, ninguém mais apaga. Se você chegou até aqui, saiba, isso já diz muito sobre quem você está se tornando. Nem todos têm coragem de encarar suas dores sem buscar culpados. Nem todos escolhem crescer em vez de se vingar. Mas você escolheu olhar para dentro. Escolheu a estrada mais longa, mais silenciosa e mais libertadora. Cada uma dessas 13 ações não são fórmulas, nem receitas prontas. São faróis, luzes que apontam para dentro, caminhos de volta para casa, para você mesmo. E a verdade é que, quando a dor deixa de ser prisão e vira impulso, algo poderoso acontece. Você muda. Muda de dentro para fora. Muda sem alarde, sem grito, sem drama. Apenas muda. E nessa mudança, o mundo inteiro muda com você. Por isso, eu te convido agora a algo simples, mas profundamente importante. Se inscreva neste canal.
Aqui, estamos construindo algo maior do que vídeos, uma comunidade, uma tribo de mentes fortes, almas em paz e corações valentes. Pessoas como você, que não aceitam mais mendigar presença onde sua ausência já deixou marca. Curta este vídeo se alguma palavra tocou algo aí dentro. Compartilhe com quem precisa ouvir verdades ditas com calma e coragem. Comente aqui embaixo qual das 13 ações mais ressoou com sua jornada. Sua voz pode ser a centelha que alguém precisa hoje. Este espaço existe por e para pessoas como você. Pessoas que já não vivem mais para impressionar, mas para se alinhar. Pessoas que buscam mais do que conselhos, buscam clareza, presença, propósito. Ative o sininho, porque os próximos vídeos podem chegar no exato momento em que sua alma mais precisar ser lembrada de quem você é. E lembre-se, não mendigue presença onde sua ausência já é um grito de valor. Não esconda sua luz só porque alguém um dia escolheu te ignorar. Você é sua melhor companhia, sua maior obra, sua casa mais sagrada. Nos vemos em breve. E até lá, continue sendo farol. Mesmo para quem já não sabe mais como olhar a luz.